Antes de começar a aula, eu preciso te mostrar algo. Há alguns dias eu mandei um formulário para o grupo. Pedi que vocês respondessem o diagnóstico rápido, sem complicação, só algumas perguntas sobre quem você é, onde está na carreira e o que te impede de avançar na área de ativos injetáveis. 207 pessoas responderam. Pessoal, 207 pessoas responderam. Num grupo de quase 1.000 membros. Isso não é um número pequeno. Isso é um engajamento real. E quando eu li cada uma dessas respostas, eu precisei parar e ler bem devagarzinho, porque não o que eu encontrei me surpreendeu, mas porque confirmou com dados reais, com as palavras de vocês, exatamente o padrão que eu venho vendo há anos nessa área. E é sobre isso que eu preciso falar com você, antes que a Masterclass aconteça. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: você não está sozinho nesse grupo. E o grupo não é formado por curiosos. Eu olhei quem preencheu o formulário. Enfermeiros, quase 30% das respostas. Farmacêuticos, quase 20%. Biomédicos, 17%. Esteticistas, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, dentistas, biólogos e estudantes avançados da área da saúde. Profissionais que estudam, que investem, que levam o que fazem a sério. E olha o que apareceu quando eu perguntei sobre a experiência com injetáveis. Quase metade já aplica. 23% já aplicam e querem mais segurança clínica. Outros 23% já aplicam e querem melhorar os protocolos. Não é um grupo de iniciantes que nunca pegou na seringa. São profissionais que já estão na área, que já atenderam e mesmo assim ainda se sentem seguros na hora de decidir. Não falta capacidade, gente. Falta segurança na decisão clínica que vem antes da aplicação. É isso. Te garanto. Não é falta de capacidade. É um padrão do mercado que eu vou te mostrar na Masterclass que irá acontecer daqui a pouco. Eu perguntei qual era o principal objetivo de cada um ao entrar no grupo e participar da aula. 38% disseram aprender mais sobre ativos injetáveis e raciocínio clínico. 20% disseram ganhar mais clareza sobre combinações. E 16% disseram entender como escolher ativos com mais segurança. Raciocínio clínico, segurança, combinações. Essas 3 palavras dominaram as respostas. E quando eu perguntei em qual tema vocês tinham mais interesse, 72% responderam: tenho interesse em todos os temas. Vitaminas e minerais, lipolíticos e emagrecimento, saúde capilar, rejuvenescimento, peptídeos, aminoácidos, saúde intestinal. 72% do grupo quer tudo isso. Mas sabe o que isso me disse? Que o problema não é falta de interesse, é falta de uma lógica que conecte tudo isso. Um raciocínio clínico que dê sentido a cada uma dessas áreas. Mas quando eu perguntei o que impede de avançar, foi aí que ficou mais claro ainda. Quase 19% tem dúvidas sobre dose, frequência e via de administração. Quase 18% tem medo de combinar ativos de forma errada. 13% sentem falta de uma formação mais completa e 12% tem falta de segurança para escolher os ativos. Repara no padrão: dose, combinação, segurança, escolha. Nenhuma dessas barreiras é sobre falta de vontade. Todas são sobre a decisão clínica que vem antes da aplicação. E quando eu fiz a última pergunta do formulário, as respostas confirmaram tudo. Eu perguntei: se você tivesse 3 minutos comigo ao vivo, qual dúvida você me faria? E aí veio o padrão que eu já esperava. Qual ativo usar para emagrecer? Como combinar esse ativo com aquele? Qual o protocolo para esse objetivo? Quase todo mundo perguntou sobre o ativo. E eu entendo
É a forma como o mercado ensina, pelo produto, pelo nome, pelo protocolo. Mas isso revelou algo muito importante. A maioria ainda está começando pelo lugar errado. Não por culpa de ninguém, porque é assim que quase todo curso ensina. E essa é exatamente a armadilha que eu vou te mostrar nessa aula para você não cair de novo. Mas, no meio de todas essas respostas, teve uma que me surpreendeu e fez eu parar tudo que eu estava fazendo para dar atenção a ela. Uma pessoa escreveu uma frase simples, direta, mas que resume com precisão absurda o problema real dessa área. Ela escreveu assim, vou repetir exatamente a frase. Qual a melhor forma de montar um raciocínio clínico onde se basear e como se atualizar? Porque a faculdade não ensina isso. A faculdade não ensina raciocínio clínico. Isso não é uma crítica, é uma realidade. A faculdade ensina técnica, ensina produto, ensina execução, mas não ensina como organizar o pensamento antes de pegar a seringa. E é exatamente essa lacuna que gera a insegurança que vocês descreveram no formulário. Não falta capacidade para ninguém aqui. Falta estrutura de raciocínio. E é exatamente isso que essa aula existe para resolver. Então, antes de você assistir a Masterclass, que irá começar daqui a pouco, eu quero deixar algo claro o que você vai encontrar nela. A Masterclass que você irá assistir não é uma aula de protocolo, não é uma aula sobre qual ativo usar para qual objetivo. Você não vai assistir a aula e já vai ter uma receita pronta para aplicar. O que você irá aprender na Masterclass é a decisão que vem antes de tudo isso. Exemplo. Vamos falar, exemplo 1. Por que dois profissionais com os mesmos ativos chegam a resultados completamente diferentes? Exemplo 2. Por que mesmo estudando muito, muita gente ainda se sente insegura? Exemplo 3. Porque dois pacientes com as mesmas queixas, mesma idade, mesma altura, mesmo peso, precisam de protocolos diferentes. E qual é o mecanismo, a ordem e o raciocínio clínico que muda tudo isso? Bem, pessoal, a Masterclass que vocês irão assistir daqui a pouco é uma aula que eu escrevi e organizei antes de eu ler o diagnóstico de vocês. Mas quando eu li cada resposta, eu percebi que já estava respondendo cada uma dessas perguntas, totalmente sem saber de nada. Então é isso que eu precisava te mostrar antes de começar. Você não é um número no grupo, você é um profissional com uma história real, com a dúvida real e com necessidade clínica que eu conheço porque você mesmo me contou. Às 20 horas de hoje, aqui no grupo, eu vou responder cada uma dessas perguntas, não com protocolo, não com receita pronta, com raciocínio clínico, com método, com a lógica clínica que ninguém te ensinou até agora. O link vai aparecer aqui no grupo às 19h30. Não saia daqui. Te vejo daqui a pouco.